termos de fundamentos, lá quando começou a medicina, na antiga Grécia, na nossa medicina ocidental aqui, os médicos sempre tiveram ligados a algum tipo de prática religiosa ou espiritual, né, no nível, dentro da cultura mesmo, seja nos templos que se existia de Asclépios, né, onde uma das coisas que se falava, e Hipócrates fala muito justamente sobre questões de alimentação, de sono, né, de um médico ter um papel orientador, ter também questões energéticas envolvidas, né, o próprio juramento de Hipócrates, ele aborda justamente questões energéticas sobre isso, que a gente faz o juramento e não leva em consideração. Né, depois isso se afastou um pouquinho, depois voltou a crescer com a presença de Lucas, né, Lucas, que é um evangelista que conta a história, narra a história de Jesus, ele faz uma pesquisa científica com o fundamento científico daquela época, era assim que se conduzia as pesquisas científicas, né? E ele viu naqueles ensinamentos uma maneira de ajudar os pacientes. Então aquilo aproximou de novo, aí depois afastou, depois nós tivemos já mais recente, onde talvez tenha sido o maior afastamento que houve, porque a partir de Lucas, então o que aconteceu? As próprias comunidades religiosas começaram a formar médicos. Né? Então, o médico era ao mesmo tempo médico e sacerdote. E depois, ali naqueles períodos de cruzadas, coisas assim, dessa época de conflito, os médicos foram proibidos de atender pessoas que não eram daquela comunidade religiosa. O médico realmente não tem isso, né? Ele vai atender quem estiver necessitando. E aí saíram das comunidades religiosas e começaram a ser chamados de médicos os barbeiros, né? Esses médicos cirurgiões barbeiros, que começaram esse afastamento e criou essa divisão. Depois, com René Descartes, a gente diz que ele separou. Ele não separou, na verdade, ele só pediu para que fossem estudados e analisados paralelamente, para depois achar pontos em comum e unir esses pontos em comum, que é o que agora a gente está conseguindo fazer, está começando a ter um entendimento mais profundo e mais real, realmente, de como a religiosidade e a espiritualidade podem afetar no ser humano, né? A gente tem muita evidência de religiosidade, tem uma evidência menor de espiritualidade e temos pouquíssima coisa cruzando religiosidade com espiritualidade. A definição de Plotino sobre como é que funciona uma meditação, que é recolhe-te e contempla. Né? A gente tem que aprender a contemplar o ser que a gente é. Né? Esse ser que nós somos, a gente tem que tratar com o devido respeito. Né? E não colocar qualquer coisa dentro de nós. Seja do ponto de vista alimentar, né? As pessoas dizem com satisfação que colocam, o que tu comes? Eu como umas porcaria. Não coloque porcaria dentro de si. Né? Não deixe entrar dentro de si, seja por canais da boca, ou seja por canais auditivos, ou mesmo visuais. Se tu tem uma coisa dentro de ti que é passível de tu contemplar, para que tu vai deixar entrar pelos teus olhos ou pelos teus ouvidos sons e imagens que não vão te fazer bem? Então, acho que nós estamos num momento que nós temos que começar a evitar essas coisas. Depois que a gente evita essas coisas, a gente parte por uma coisa mais prazerosa e ostensiva, que é praticar esse tipo de walking meditation, né? A meditação andando, não fazer simplesmente uma caminhada porque eu tenho que fazer porque o médico me mandou, mas use aquele tempo de caminhada para fazer uma reflexão sobre um texto, né? E depois da caminhada, dá uma parada, reflita e principalmente ao chegar em casa, tenha o quarto passo, que eu diria que é a familiaridade. Resgate a familiaridade. Está cuidando dos outros aspectos, mas volte para casa e tenha laços de família. Trate a esposa, os filhos ou o marido, trate os seus pais como tu gostaria de ser tratado. Tu acabaste de fazer assim, uma série de coisas boas para ti. Tu está contemplando o que está dentro de ti. Dentro das pessoas que tu convive, tem o mesmo tipo de ser. É o mesmo ser, que também é passível de contemplação. Então, destine um tempo para ouvir o que está para ser contemplado dentro daquela pessoa.
que está ali ao teu lado, à disposição para tu também contemplar. Eu sou bem radical comigo, bem radical. Eu realmente procuro não botar nada dentro de mim que não vai me fazer bem, né? Tanto do ponto de vista alimentar, né, como do ponto de vista de programas, de informações, né? Eu procuro realmente assim adotar uma dieta assim que não tenha nenhuma coisa que possa ser prejudicial. E mesmo alimentos que a gente ainda não tem a confirmação se são prejudiciais ou não, eu evito. Não como carne já faz um bom tempo, né? Não uso bebida alcoólica. Minha alimentação é basicamente baseada assim, em alimentos que estão na natureza, muita verdura, salada, legumes, folhas em geral, assim, muitos grãos, farelos, sementes, né? Frutas, muitas frutas, né? Mesmo flores, a gente não tem o hábito de comer, mas existem muitas flores comestíveis também, né? Então esse tipo de alimento, fungos para substituir a proteína da carne, nós temos outras fontes, né? De proteína, né? Então vários grãos são ricos em proteínas, vários fungos são ricos em proteínas e eu procuro basear minha alimentação nesse tipo de alimento. Faço meditação há alguns anos, já faço meditação já há alguns anos e eu diria que talvez agora que eu esteja realmente começando a meditar, eu já estou indo para a segunda década de meditação, né? Então toda manhã eu não começo o meu dia sem fazer isso, não termino o meu dia também sem meditar. No meio da manhã também tiro um tempo, né, no intervalo entre os atendimentos dos pacientes, à tarde também faço isso, né? Então, realmente assim, eu procuro fazer tudo o que a gente já sabe que vai dar certo, né? Eu, por exemplo, recomendo muito assim, algumas plantas, alguns alimentos que a gente não valoriza, mas assim, folha de beterraba, folha de cenoura, são coisas assim que a gente joga fora. A folha de brócolis é extremamente nutritiva, a gente fica só com a flor, né? Mas a folha também, então a gente valorizar esses alimentos que a gente está desprezando é muito importante, é um recurso no dia a dia. Nós temos uma outra fonte de alimento que está começando a ser desenvolvida, que são as plantas do mar, né? As plantas aquáticas, né? Então essas algas que seguramente, se desenvolvidas, podem inclusive resolver o problema da alimentação, da fome. Nós temos algumas plantas, algumas algas que chegam a crescer 6 metros ao dia, com um valor nutritivo imenso, né? Então são recursos que a gente ainda não tem divulgado isso, não tem coisas, mas que já existem. Então estão à disposição da nossa sociedade, basta que a gente se interesse e vá atrás disso, né?